possa me alcançar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavras de esperança. Somos maiores do que a morte. E nós vamos meditar algumas leituras, mas entre elas aqui está em 2 Macabeus, capítulo 12, versículo 46. Uma reflexão maravilhosa que nós ouviremos hoje. Hoje nós vamos terminar a reflexão, que nós começamos já na segunda-feira, do livro do Padre Reginaldo Manzotti, 10 respostas que vão mudar a sua vida. O Padre Reginaldo, como sempre, muito claro naquilo que ele escreve, e essa reflexão de hoje eu achei ela maravilhosa. Acredito que ela vai trazer muitas respostas a muita gente que sempre tem nos acompanhado, sempre tem ouvido com muita atenção aquilo que eu trago aqui nas palavras de esperança. Então eu espero que essa mensagem de hoje, com um lindo testemunho que nós ouviremos, te ajude de alguma forma a vencer esse luto, essa dor que talvez você tenha carregado há tanto tempo dentro da sua vida. Eu tenho certeza que será muito precioso para cada um de nós. Vamos juntos meditar e refletir isso que Deus tem reservado para nós nesse dia de hoje. Desde os primeiros tempos, a igreja honrou a memória dos defuntos e ofereceu orações em seu favor, em especial o sacrifício eucarístico, para que, uma vez purificados, eles possam chegar à visão beatífica de Deus. Além disso, a igreja também recomenda as esmolas, as indulgências e as obras de penitência em favor dos defuntos, como está no Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1032. A respeito da oração pelos mortos, muita gente fala assim, rezar para os mortos para quê? Gente, isso tem um significado muito bonito. A igreja é a igreja militante, a que nós estamos aqui nessa terra, a igreja padecente, que é a igreja do purgatório, e a igreja triunfante, que é a igreja do céu. Então nós aqui, como igreja militante, que milita, que luta, nós precisamos então estar em oração pela igreja padecente, porque a igreja triunfante já alcançou a vitória. Em 2 Macabeus, capítulo 12, 46, diz assim: eis porque ele, Judas Macabeu, mandou oferecer esse sacrifício expiatório pelos que haviam morrido, a fim de que fossem absolvidos de seus pecados. Tá vendo? É palavra de Deus. Rezar para aqueles que já partiram. O Didaquê, ou Doutrina dos 12 Apóstolos, dos documentos mais antigos da igreja, depois do Novo Testamento, também é categórico e afirma: ao fazerdes as vossas comemorações, reuni-vos, ledes as sagradas escrituras, tanto em vossas assembleias quanto nos cemitérios. O pão duro que o pão tiver purificado e que a invocação tiver santificado, oferecei-o orando pelos mortos. João Paulo II, por sua vez, nos ensinou o seguinte: orando pelos mortos, a igreja contempla antes de tudo o mistério da ressurreição de Cristo, que nos obtém a vida eterna. Que bonito, hein? Como razão porque devemos rezar pelos mortos, volto a lembrar o texto de Mateus, que inclusive já foi citado nesse capítulo, no qual Jesus deixa claro que pecados cometidos em vida podem ser purificados num tempo posterior. É daí que vem o sentido de mandar rezar missas, pois assim podemos adiantar o estado de purificação de quem está no purgatório. Já aqueles que se encontram no céu em companhia do Senhor estão suficientemente cobertos de bênçãos. Quanto aos que foram para o inferno, não há mais o que fazer de nossa parte. Há um belo texto de um documento que eu particularmente gosto muito, que é a Lumen Gentium,
número 49, que vale a pena citar, e ele é pouco conhecido, preste atenção. Pois todos os que são de Cristo, tendo seu Espírito, formam uma só igreja e nele estão unidos entre si. Por isso, a união dos que estão na terra com os irmãos que adormeceram na paz de Cristo, de maneira nenhuma se interrompe. Está ouvindo isso aqui, irmão? Pelo contrário, segundo a fé constante da igreja, reforça-se pela comunicação dos bens espirituais. Então, quando nós rezamos por entes queridos que morreram, que talvez suas almas estejam no purgatório, quantas bênçãos elas estarão ganhando ao receber a nossa oração. Meu Deus, quanta riqueza! E aqui ele vai dizer assim, olha, termino esclarecendo que a morte nunca foi vontade de Deus, somente passou a fazer parte do mundo depois do pecado original. Desde então, nossa fragilidade nos faz acreditar nela e temê-la, gerando reações negativas como tristeza, amargura, desânimo. Mas isso não é de Deus. Assim como ressuscitou seu Filho após o terem levado para o céu, Ele não nos chama apenas para a salvação ou para o céu ou para receber o seu perdão. No seu plano eterno, somos chamados para sermos santos, como Ele é santo. Vê a frase que eu tanto digo sempre. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Essa leitura que eu sempre cito no final das mensagens está na primeira carta de São Pedro, capítulo 1, de 15 a 16. E como diz Padre Reginaldo, num português mais simples, isso significa que está escrito, registrado, determinado de uma vez por todas. Deus nos fez para sermos puros, irrepreensíveis de coração e vivermos para sempre com Ele. Agora nós vamos ouvir um testemunho que ele relata aqui no livro, que eu acredito que ele será muito importante para você que já foi casado, principalmente, né? Mas para todos nós ele será muito importante. Mas para quem já foi casado, às vezes durante tanto tempo, e essa dor da separação até hoje ainda é tão grande, tão dolorosa, acredito que essa mensagem vai ajudar muito. Preste atenção. Uma mulher de 52 anos que havia ficado viúva após 28 anos de casamento, procurou-me porque não conseguia aceitar a morte repentina do marido. Para ela, a vida perdera literalmente sentido. Não se alimentava, dormia mal, fazia um esforço sobre-humano para levantar todas as manhãs e mantinha a casa intacta, sem tirar um único móvel do lugar. Só que o marido havia morrido 3 anos antes. Uma das frases que ela disse mais me impressionou foi, Padre, ela conversando com o Padre Reginaldo, tá? Padre, o Senhor abençoou as nossas bodas de prata, lembra-se? Mas ele morreu e eu morri junto. Ela tinha uma personalidade forte e aparentava certa teimosia. Por isso tive de ser firme em minhas palavras. Eu quero e posso te ajudar, mas você terá de ser obediente. Como esperava, a mulher relutou, embora continuasse a encomendar missas pela alma do falecido. Por mais que eu insistisse que no seu caso era preciso fazer um trabalho além das orações, ela continuou fugindo até que caiu em si e me escutou. Eu sabia estar diante de um quadro de depressão, pois o luto por um ente querido pode durar no máximo 1 ano, mas acabei surpreendido com o diagnóstico que obtive após submetê-la a uma catequese sobre a morte. Nesses encontros, gente, preste muita atenção nisso aqui, eu achei isso aqui extraordinário. Nesses encontros, procurei trazer à tona suas percepções sobre onde estava seu marido, qual a razão por que Deus o havia chamado, e constatei que ela acreditava estar sendo castigada pelo fato de ter feito um aborto alguns anos antes.
Encaminhá-la simplesmente a um psicólogo não resolveria então. Como seu diretor espiritual, ordenei que tomasse 3 atitudes. Preste atenção. Por amor ao marido, pegaria todos os seus pertences pessoais e doaria a uma instituição de caridade situada bem longe de sua cidade. Segundo, por amor ao marido, pintaria as paredes da casa e faria uma nova decoração dos móveis e objetos, especialmente no quarto do casal. Terceiro, por amor ao marido, em todos os momentos que sua morte lhe viesse à mente, ainda que tomada pela revolta, diria a si mesma: Senhor, eu lhe entrego. Seu caminho não foi fácil. Muitas vezes ela tropeçou, mas acabou entendendo que a forma como nos relacionamos com a morte é a mesma com que nos relacionamos com Deus. Se ele é tido como vingativo, o castigo é certo e esperado. Contudo, ao enxergá-lo como a expressão máxima do amor, o perdão é definitivo. Que lindo, meu Deus. Quando lhe passei as 3 tarefas, reforcei a palavra amor, justamente porque ela não conseguia se relacionar com um Deus amoroso, capaz de perdoar o que havia feito no passado. Por fim, seu coração se acalmou e ela prosseguiu tocando sua vida com uma carga bem mais leve nas costas. Fiz questão de mencionar esse exemplo para reforçar a importância de saber lidar com as situações de perda, que deve ser aprendido desde cedo. Outro detalhe importante, irmãos, preste atenção. Por isso, o Padre Reginaldo, como sacerdote, ele sempre orienta as famílias para que elas não privem as crianças do contato com os velórios. Quando a sociedade retirou esse ritual das casas por uma questão de sanitarismo e os terceirizou, perdemos o contato com a finitude, com o fim da carne e a libertação da alma. A morte passou a ser vivida como uma ficção, com números e estatísticas, mas sem coerência, mas que mentem dizendo que o vovô ou a vovó foram viajar ou algo parecido. Estão privando os filhos de entender sua própria condição e também os desígnios de Deus. E aqui eu abro um parêntese para dizer algo. Nós precisamos viver o luto com todas as suas particularidades e com todas as suas dores. E uma delas talvez seja esse o caminho. Não mentir para os nossos filhos, mas conversar com eles. Mas eles vão sofrer. O sofrimento também faz parte, gente. A gente vai querendo privar os nossos filhos de tudo e depois, quando acontece algumas coisas que nós não temos respostas, eles sofrem dobrado. Então, quando isso acontece, é preciso às vezes sentar com a criança, contar para ela, falar para ela: olha, os dias aqui nessa terra do vovô, da vovó, do irmãozinho, já terminaram. Ele cumpriu a missão. Claro, às vezes procurar um psicólogo, aprender um jeito lúdico de contar isso para a criança, mas dizer a verdade. A nossa filha sabe desde o princípio que ela teve um irmãozinho e que o irmãozinho foi morar com o Papai do Céu. Ela sabe desde sempre. E eu acho isso tão bonito que Mexe Vira, ela toca nesse assunto. Ela fala conosco sobre isso. E digo para vocês, isso é libertador e curador para a criança. Então talvez essa verdade tão dolorosa precisa ser dito para que lá na frente, de alguma forma, a cura chegue perfeitamente ao coração dessa criança. Em Filipenses capítulo 1, 21 diz assim: olhar para a morte numa perspectiva de esperança é valorizar a vida. Em outras palavras, como diz São Paulo, para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Filipenses 1, 21. Viver é Cristo, morrer é lucro. Está na carta de Paulo aos Filipenses aí. Sei que ainda haveria muito mais a dizer da minha parte, mas me dou conta de que talvez seja mais produtivo citar as palavras de 2 santos com os quais podemos aprender importantes lições sobre a morte. A primeira é Santa Teresinha do Menino Jesus, que em apenas 2 frases resume a maneira cristã de encarar o ato de morrer. Uma delas é: o viver é um pequeno espaço entre 2 grandes
eternidades. A outra, proferida no seu leito de morte, me tocou tanto que a transcrevi no túmulo de um ente querido. Não morro, entro na vida. Muito forte, né? Eis um texto que alguém atribuiu a Santo Agostinho, que nos ilumina e que não ouso comentar. Apenas peço que ouça e tire suas próprias conclusões. Preste atenção nesse texto que eu vou ler agora. A morte não é nada. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me dei o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas, eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado, porque eu estaria fora de seus pensamentos agora que estou apenas fora de suas vistas? Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua, linda e bela, como sempre foi. Finalizo recomendando a todos que nos momentos de perda em que a dor nos leva a não dormir ou ao desespero, lembrem-se. Primeiro, a morte não é o fim. Segundo, rezem, colocando na presença de Deus essa angústia, essa saudade, para que não vire tristeza, mas se torne esperança. Antes de deixar aqui a última oração deste livro, quero partilhar uma experiência pessoal, não como padre, como diz o padre Reginaldo Manzotti, mas como ser humano que já teve perdas significativas na vida. Um grande pregador disse um dia num sermão: no céu, ninguém pertencerá a ninguém, mas reconheceremos quem verdadeiramente amamos. Glória a Deus! Ouvir isso me fez muito bem, não apenas pela certeza de que ninguém pertencerá a ninguém, pois quem garante isso é nosso Senhor Jesus Cristo, mas também e sobretudo pelo consolo de saber que o verdadeiro amor nos fará estar juntos novamente no céu. E hoje nós terminamos este momento fazendo aí uma linda oração de entrega de um ente querido. Então agora é a hora de você que já viveu essa dor, esse luto, fazer essa experiência junto comigo, rezando. Dai-lhes, Senhor, o descanso eterno, que a luz perpétua os ilumine, descansem em paz. Amém. Dai-lhes, Senhor, o descanso eterno, que a luz perpétua os ilumine, descansem em paz. Amém. Dai-lhes, Senhor, o descanso eterno, que a luz perpétua os ilumine, descansem em paz. Amém. Pai eterno, eu vos ofereço o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, para alívio das almas sofredoras que ainda padecem no purgatório. Suplico a vós, meu Jesus Cristo, Salvador do mundo, que lhes devolvais a luz perdida. Peço que todos os méritos da paixão e morte de Jesus, que as lágrimas e as dores de sua Mãe Maria Santíssima deem alívio às almas do purgatório e incluo meus entes queridos nesta oração. Diga o nome dos seus falecidos neste momento. Nossa Senhora da Boa Morte, protetora e intercessora pelas almas, rogai por elas. E vós, almas santas e benditas, ide perante Deus apresentar estas súplicas que faço hoje neste momento da oração.
Diga a sua intenção neste momento, pela purificação das almas do purgatório, para que elas alcancem a luz de Deus. Quais as intenções? Rogo-vos, benditas almas, que leveis até Deus a minha prece. Dai-lhes, Senhor, o descanso eterno, que a luz perpétua os ilumine e eles descansem em paz. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, tenham todos um bom dia. Sede santos como Deus é santo e até amanhã.